Olá, boa noite, povo de Deus, boa noite você que a partir desse exato momento se conecta juntamente conosco em mais uma live, mais um culto de oração realizado aqui de forma online, de forma virtual, mas também é um encontro, é um culto real, porque todos nós a partir desse exato momento estamos conectados, juntos, adorando a Deus, escutando da palavra de Deus e orando uns pelos outros, tá certo? Hoje é o nosso culto de oração, terça-feira, 7 da noite, e portanto você vai poder fazer o seu pedido de oração, você vai poder deixar o seu pedido de oração aí nos comentários do vídeo, tá certo? Que no fim da pregação eu retorno aí trazendo um momento de oração, orando por você, pela sua família, pela sua casa, orando por todos os pedidos que vão estar aí nos comentários, tá certo? Então, se você tiver algum pedido de oração, você já pode sim ir deixando aí nos comentários que no fim do nosso culto eu vou estar orando por vocês, tá bom? Então vamos dar início orando, culto de oração, e vamos começar orando, né? A melhor forma de se começar qualquer coisa na vida é orando. Então vamos pedir a direção de Deus para esse culto, para esse momento que a gente está aqui conectados, para a gente possa pedir as bênçãos de Deus, para que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória dele, e que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, fale conosco através da transmissão da palavra de Deus. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele trouxe salvação, ele trouxe esperança, paz, cura para todos aqueles que assim decidem obedecê-lo, decidem assim entregar a vida ao Senhor e deixar que o Senhor guie os caminhos. E louvado seja o Senhor por isso, porque nós merecíamos o inferno, nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos comprou com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo aquele sacrifício, muito obrigado, Senhor, por tamanho amor, por tamanha misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Eu quero pedir a tua bênção, Deus, sobre essa transmissão. Usa a minha vida, usa a vida da minha esposa, esteja abençoando a palavra que vai ser pregada, esteja abençoando os irmãos que estão em casa nos assistindo, que eles possam se concentrar nesse momento de culto, de adoração, de oração, e possam estar todos nós atentos, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite de terça-feira. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Boa noite vocês que estão chegando agora aqui na nossa live. Sejam todos bem-vindos. Hoje é culto de oração, certo? Nós vamos começar o nosso culto com louvor. A minha esposa Wênia vai estar louvando um cântico e na sequência a gente já traz uma reflexão da palavra de Deus. E se você deseja já abrir a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia, deixar marcado aí no texto para não perder tempo, você já pode abrir em Mateus capítulo 25, tá certo? Corra aí, vá na sala, vai no quarto, vai lá onde está a sua Bíblia, pega ela aí, já deixa marcadinho lá o texto de Mateus capítulo 25. Vamos dar sequência ao estudo aí das parábolas do sermão escatológico de Jesus. Hoje vamos falar sobre o texto da parábola das 10 virgens, tá certo? Texto sensacional para a nossa meditação nessa noite. Esposa, estar aí com a oportunidade de nos trazer um louvor. Graça e paz a todos, e vamos louvar o número da harpa 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode instruir o que estais a pedir, quando tudo deixares notar. Quando tudo
Quando tudo deixares notar, maravilhas e amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer. Quando tudo deixares montar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares montar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é o número dessa canção? 577. 577, né? O título dessa canção é uma canção da harpa. E o nome desse hino é Em Fervente Oração. E o primeiro refrão, né? Da música, melhor, primeira parte da música, ela diz assim: em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estar a pedir quando tudo deixar no altar. É uma verdade, gente. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Derramar o nosso coração na presença de Deus significa dizer que nós confiamos a Deus, é entregar o coração a Deus, é entregar as preocupações a Deus, é entregar a ansiedade a Deus, é entregar os nossos medos a Deus, é entregar as incertezas a Deus. É isso que essa canção está querendo dizer quando ela diz que em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Se derramar. Então, se derramar na presença de Deus é algo que demanda muita confiança. Tem que confiar, tem que confiar. Se não confiar, ninguém se derrama, ninguém se entrega a Deus. Então já fica essa canção, esse louvor, já para dar aquela reflexão inicial, né, no nosso momento de culto de oração online nesta noite, tá certo? Derrame o seu coração na presença de Jesus Cristo. Derrame os seus problemas, as suas dificuldades, derrame as suas ansiedades, derrame os seus medos, derrame, né, tudo aquilo que deixa você perturbado. Derrama isso, entrega a Deus e deixe que Deus cuide, deixe que Deus age da forma e da maneira dele, certo? Quando a gente entrega algo, a gente confia para que aquela pessoa tome de conta. Aí a gente não pode dar mais palpite. Se a gente entregou a Deus, deixa que Deus tome de conta. Não queira ensinar a Deus como é que é para resolver o problema. A verdade
Não é assim? A gente não pode estar ensinando a Deus, porque Ele é conhecedor de tudo, Ele é que sabe tudo. Então que possamos aprender a confiar a Deus e deixar Deus trabalhar na nossa vida e não atrapalhar. Muitas das vezes a gente atrapalha, né? A nossa falta de confiança, a nossa ansiedade, o nosso medo acaba atrapalhando o agir de Deus na nossa vida. Nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam. Por isso, o antídoto, o remédio para que isso não aconteça é entregar. Está aqui, Senhor. Está aqui. Eu coloco no teu altar, eu coloco na tua presença aqui essa situação, Senhor. Toma de conta, me dá sabedoria. Me diz o que é que eu vou fazer. E com certeza Deus ele há de estar respondendo conforme a vontade dele. Nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Nem sempre os meus planos são os planos de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a vontade de Deus e que os planos de Deus são sempre, sempre melhores do que os meus. Por isso eu sim posso confiar no Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vamos começar aqui o nosso momento de reflexão da palavra de Deus. Eu pedi para que vocês abrissem a Bíblia no livro de Mateus, né? Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 25. Vamos lá, capítulo 25 de Mateus. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. O livro de Mateus, meus amados irmãos. Quem é o autor de Mateus? Quem foi que escreveu o livro de Mateus? Quem foi? Hein? Quem será que foi que escreveu o livro de Mateus? Foi o apóstolo Paulo? Foi não. O escritor do livro de Mateus é o apóstolo Mateus, certo? É o próprio Mateus, tá certo? Ele foi que escreveu aí o livro de Mateus. Capítulo 25, gente. Capítulo 25. Coloca aí o dedão na sua Bíblia, no capítulo 25. Coloca o dedão aí na tela do seu celular, se você está abrindo a sua Bíblia pelo seu celular. Capítulo 25. Vamos ler aqui a parábola das 10 virgens. Parábolas das 10 virgens, é um texto conhecido, né? Um texto maravilhoso, texto ótimo para nos dar lições valiosas nessa noite. Diz assim o texto de Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Nécias, né? Algumas Bíblias têm a versão nécias, outras diz que eram tolas, certo? Então as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! E aí elas saem ao encontro. Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não conheço. Vigia, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém. Isso aqui é o texto, a parábola das 10 virgens, escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 25. Antes de prosseguir, continuar expondo esse texto, quero lembrar aos irmãos que hoje é o nosso culto de oração. Portanto,
você deseja fazer o seu pedido de oração, você pode colocar aí nos comentários. Quando for no fim do culto, no final aqui da nossa pregação, logo após eu estarei lendo os comentários, estarei orando pelos pedidos colocados aí nos comentários, tá bom? Então fique à vontade para fazer os pedidos de orações. Agora vamos aqui para o texto. Pessoal, eu estou numa série de mensagens, que já está aí há mais de meses, já acho que acredito que já vai 2 meses para 3 meses, que eu estou pregando alguns textos desde o Mateus capítulo 24. Parece ser repetitivo o que eu vou falar, sempre na introdução, mas é sempre bom porque tem pessoas que perderam as outras mensagens, tem pessoas que estão nos assistindo agora pela primeira vez, né? O nosso Facebook tem pessoas aí de outras cidades, outras regiões, enfim, e precisa compreender essa introdução. Então eu estou numa série de mensagens de Mateus capítulo 24 e capítulo 25. O que é que Mateus capítulo 24, qual é o contexto, o que é que acontece? O capítulo 24 do livro de Mateus, certo? Ele trata do programa profético para Israel, sobre o retorno do rei e o estabelecimento do seu reino aqui na terra. Ou seja, os discípulos naquele período, eles estavam questionando, ou melhor, perguntando a Deus: Senhor, quando é que vai acontecer o fim do mundo, né? O final dos tempos? Vai haver sinais? E que sinais são esses? Então Jesus ele responde algumas perguntas dos discípulos, outras não, e ele fala: olha, aí ele começa a dizer, vai aqui acontecer alguns sinais que vão deixar vocês atentos sobre a minha segunda vinda. E aí ele fala, né? Aí nós estudamos que vai acontecer o arrebatamento, estudamos que vai vir, depois do arrebatamento vai ter a grande tribulação, que vai durar 7 anos. No fim da tribulação, Jesus Cristo volta. Então, de acordo com a linha do tempo escatológica, o estudo da linha do tempo bíblico, hoje nós estamos na era da igreja. E o próximo evento que está para acontecer é o quê? É o retorno de Cristo? Não. O próximo evento é o arrebatamento, tá certo? Para nós hoje, o próximo evento escatológico é o arrebatamento. Então a gente que está aqui agora, a gente não vai ver o segundo retorno de Cristo. A não ser que aconteça o arrebatamento e você fique. E aí ninguém quer ficar, né? Para a tribulação. Ninguém quer ficar para a tribulação. Aí sim, esses da tribulação, no fim da tribulação, Jesus Cristo vai retornar glorioso, poderoso, vitorioso e vai julgar toda a humanidade, beleza? Mas antes disso, hoje o que a gente está aguardando é o arrebatamento. Para a volta de Cristo há sinais. Nós também estudamos que sinais são esses. Já para o arrebatamento não há sinal. Não há sinal que indique que o arrebatamento vai acontecer. Portanto, ele pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora o arrebatamento pode acontecer. Então, isso aqui é mais ou menos um pouco do contexto do capítulo 24 e capítulo 25. Vai tratar exatamente sobre isso. É o programa profético para Israel até o retorno do rei e o estabelecimento do seu reino aqui na terra. Isso é Mateus capítulo 24 e capítulo 25, beleza? Então nós vamos ter o quê? Arrebatamento, tribulação e a volta de Cristo. E aí, meus amados irmãos, depois de Jesus explicar sobre como vai ser a sua volta, sobre a tribulação, e aí ele começa agora, dando continuidade a seu sermão, ele vai contar 5 parábolas. Jesus ele vai falar de 5 parábolas, e todas essas 5 parábolas apontam para a volta de Cristo. Todas essas 5 parábolas, elas têm uma lição muito importante para o povo que vai estar na tribulação. Esse é um texto que a gente está lendo aqui, futurístico, ou seja, ele é aplicado para o pessoal que vai estar na tribulação, especificamente para Israel nesse período de tribulação. Porém, isso não nos isenta de tirar lições para a gente hoje. Então, embora seja um texto profético que vai acontecer no futuro, que está escrito em Mateus 24 e 25, são coisas relacionadas ao futuro, ao período de tribulação, não quer dizer que hoje a gente não possa tirar lições. A gente vai tirar lições e vocês vão ver quais lições são essas. Quais são as 5 parábolas, Wilk? São 5 parábolas. Quais são essas? A parábola do pai zeloso, a parábola da figueira, a parábola do mordomo,
a parábola das 10 virgens e a palavra parábola, já estou enrolando até o nome, a parábola dos 10 talentos. Então a gente já pregou a parábola da figueira, já pregamos a parábola do pai zeloso, já pregamos também a do mordomo, e agora nós vamos para as 10 virgens e fica faltando só uma, que é a parábola dos 10 talentos, que vocês vão poder assistir, né, na minha próxima pregação, se assim o nosso bom Deus permitir. Mas vamos começar. A parábola das 10 virgens, ela fala sobre prontidão, sobre você estar pronto, preparado para o retorno de Cristo. A chegada do Messias, várias vezes, principalmente no livro de Mateus, ela é retratada como um banquete, como uma festa de casamento. Se você pegar vários textos da Bíblia, vai ver que a volta de Cristo é muito comparado com um banquete, com a grande festa, ou então faz alusão a um casamento, né? O noivo e a noiva, onde o noivo é Cristo e a noiva é a igreja. Então isso é muito bem trabalhado em todo o Novo Testamento. Você vai ver muitos textos falando sobre isso. E em Mateus, né, inclusive em Mateus capítulo 22, versículo 1 e 2, diz assim: Jesus falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para os seus filhos. Certo? Esse texto fala exatamente isso que eu estou querendo dizer. Que a volta de Cristo, o retorno de Cristo, é muito comparado com uma grande festa e como se fosse um casamento. E isso fica muito mais explícito aqui nesse texto que a gente está lendo aqui, que trata de um casamento, que tem alguns detalhes aqui que a gente precisa explicar, que eu vou explicar para você também, de como era o casamento naquele período, que para você entender esse texto, você tem que saber qual era aquela cultura, né? Como acontecia o casamento na época que esse texto aqui foi escrito. Então, o livro de Mateus é um livro que fala muito também sobre escatologia. O que é escatologia? É o estudo do fim dos tempos. É o estudo dos fins dos tempos. Então, quem pensa que textos sobre o fim do mundo, né, sobre o retorno de Cristo, está escrito apenas em Apocalipse, não. Você vai encontrar muita coisa do fim dos tempos no livro de Mateus, em outros textos do Novo Testamento, como também no Velho Testamento, porque nem tudo se cumpriu 100%. Então, tem textos no Velho Testamento que fala sobre a volta de Cristo, sobre a sua segunda vida, sobre muitos aspectos, muitas coisas, né? Sobre os acontecimentos, desastres que vão acontecer no mundo durante esse período. Mas vamos lá, vamos dar início aqui, portanto, à nossa reflexão de hoje sobre o texto aqui de Mateus, capítulo 25. Vamos estudar Mateus, capítulo 25. Meus amados irmãos, o texto de Mateus 25, ele nos alerta para que as pessoas que se dizem cristã e não são cristão tomem cuidado. Há uma ênfase muito nessas parábolas exatamente para pessoas que se dizem ser cristã e não são, chamado cristão nominal, né? Cristão nominal, o que é isso? São pessoas que estão dentro da igreja, se dizem ser crentes e discípulos, mas na verdade não são e serão surpreendidas no dia do retorno de Cristo. Muitas pessoas são apenas pessoas religiosas. Tem pessoas que estão na igreja, ela acha porque as obras salvam, não entendeu ainda que é a graça de Deus. Muitas pessoas se batizam, obedecem os pais, mas enfim, todas essas coisas não salvam ninguém. Faz parte da nossa vida cristã, mas elas não salvam ninguém. Então, muitas pessoas têm fé em Deus, acreditam ter fé em Deus, né? Mas a fé que a gente tem em Deus, ela precisa gerar em nós transformação. Então, se eu tenho fé em Deus e essa fé em Deus não me santifica, essa fé em Deus não me faz imitar Jesus, essa fé em Deus não me faz me arrepender dos meus pecados, ela não é uma fé bíblica. Vou repetir. Se eu tenho uma fé em Deus, eu digo que sou crente, que sou discípulo, que eu creio na palavra de Deus, mas essa minha fé em Deus não me santifica,
essa minha fé em Deus não me faz imitar a Jesus, essa minha fé em Deus não me faz me arrepender dos meus pecados, essa fé em Deus não gera transformação na minha vida, pode ter certeza que essa fé não é uma fé bíblica. Não é uma fé bíblica. Então a fé verdadeira, ela me faz ser prudente. E é aqui que eu já quero fazer as primeiras ligações com o texto. Preste atenção. A fé bíblica me faz ser uma pessoa prudente. Ou seja, Deus me dá fé para que eu o ouça e obedeça. Certo? Essa é a fé prudente. Deus faz com que eu o ouça e obedeça. E por que isso é importante a gente entender esses detalhes? Porque no casamento aqui em si, demonstrado nessa parábola, você vai ver que 5 das virgens eram prudentes e outras 5 eram nécias, eram tolas. Então, se eu não obedeço a Deus, minha fé, meu irmão, está errada e não vai me salvar no retorno de Cristo. Preste atenção. Se a fé que eu tenho, se a fé que você tem não faz você obedecer a Deus, isso é uma fé errada e essa fé não vai te salvar no arrebatamento. Quando Jesus, quando vier o arrebatamento, você vai ficar. Quem estiver na tribulação, quando Jesus voltar, se ele está vivendo essa fé falsa, essa fé errada, essa pessoa também vai ficar. Essa fé não vai te levar para Deus. Então, a fé prudente, a fé correta é a fé que me faz obedecer a Deus. Então, se eu tenho fé e eu levo a minha vida de qualquer jeito, de qualquer forma, sendo rebelde, sendo mentiroso, sendo enganador, despreparado, despreocupado, como a gente viu nas outras parábolas, isso quer dizer com certeza que a gente está com um grande e enorme problema, certo? Precisa se converter. Muitas pessoas são convencidas, mas não são convertidas. Vamos lá, Mateus capítulo 25, versículo 1 diz assim: O reino de Deus, pois, é semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o seu noivo. Então aqui no versículo 1 a gente vê a alusão ao casamento. O reino de Deus, pois, é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então nós vemos aqui a alusão do casamento no tempo do Novo Testamento. As virgens, essas 10 virgens aqui, provavelmente elas eram as madrinhas do casamento, certo? Essas 10 virgens seriam as madrinhas do casamento. E ela representa quem? Representa nós. Representa a igreja de Cristo. Certo? Representa o povo de Deus, podemos dizer assim. E aí nós vamos ver que vai ter aqueles crentes preparados e vai ter outros crentes aí meio que despreparados, né? Ou melhor, que nem crentes são. Estão embutidos ali no meio, mas que não são crentes. Então, naquela época também é importante entender que os casamentos eram arrumados, né? E a festa acontecia na casa do pai do noivo. Naquele período, a festa de casamento acontecia na casa do pai do noivo. E como era a celebração dos casamentos? Como é que acontecia os casamentos? Os convidados, eles iam para uma festa que durava cerca de 1 semana. Pense aí, as festas de casamento, tá certo? Naquela época, elas duravam cerca de 1 semana. Então os convidados passavam 1 semana festejando o casamento. E o noivo estava lá, e nesse momento que o noivo estava lá na festa com os convidados, em algum momento específico, ele saía da festa para buscar a noiva, né? Ele ia lá buscar a noiva e trazer para a casa do pai, que era o local onde estava acontecendo a festa. Então, era mais ou menos isso que acontecia. E existia um ritual, né, também neste período, no casamento, que é muito presente na cultura ocidental. Ou melhor, na cultura ocidental, que é a nossa, o personagem principal do casamento é quem? É a noiva. Vocês concordam comigo? Aqui na nossa cultura, quem é o personagem principal? É a noiva. Já no tempo do Novo Testamento, o foco aqui era o noivo. Então não fique aqui pensando, poxa, mas fala do noivo e não fala da noiva. Que casamento é esse? Porque esse casamento aqui está falando de um tempo remoto, um tempo antigo, no Novo Testamento,
certo? Que as celebrações eram diferentes, a cultura era diferente. Então o foco aqui nesse casamento era o noivo. É tanto que a Bíblia foca bastante isso aqui na contação dessa parábola. E diz aqui que no início, né, as virgens, elas andavam com suas candeias. O que são as candeias? São lamparinas. E por que essas virgens, que seriam as madrinhas, andavam com essas candeias, com essas lamparinas? Sabe por quê? Essas lamparinas eram mais ou menos assim, era um pedaço de madeira, nós chamamos de pau, enrolado ali com panos, colocava gás, tocava fogo, então seriam tochas de fogo. Para que fique mais fácil para você, as madrinhas do casamento, as 10 virgens carregavam tochas de fogo, pau, com panos ali enrolado, gás, você risca o fogo e aí temos lá a iluminação, tá certo? E para que elas andavam com essas tochas? Sabe para quê? Para iluminar o noivo, para fazer o noivo brilhar. Então, esse era o objetivo dessas tochas, dessas lamparinas, era fazer com que o noivo brilhasse, porque aquele era o dia do noivo. Não estou dizendo que a noiva aqui não era importante, não estou dizendo isso, mas o noivo era o personagem principal. Todas as atenções eram voltadas para ele. Então, em determinado momento da festa, ele saía nos escuros, tarde, sem combinar um horário, para pegar a sua noiva, né? Então, para ele sair no escuro, precisava, em um certo ponto, encontrar essas 10 virgens que iam iluminando o caminho para quando... Imagine a cena, né? Aquela escuridão, imagina o sítio, o seu sítio, aqui em Timbaúba, né? Esses sítios maravilhosos. Então, aquele escuro, aquele breu, e aí o noivo sai ao encontro para ir pegar a noiva, e aí, de repente, no meio do caminho, encontra as madrinhas, as 10 virgens, e elas se colocam de um lado, do outro, acende as lamparinas, ilumina o noivo, e de repente o noivo vem chegando na casa da noiva, e a noiva, né, ela vê o noivo todo iluminado. Aquela cena realmente fantástica de cinema, de Hollywood, né? Esses casamentos chiques aí daquela época. Era isso. Era algo assim muito, eu acho muito bonito de se ver. A noiva na sua casa e de repente vem um noivo lá no escuro e aí já todo iluminado por aquelas tochas daquelas madrinhas que assim carregavam. Então, meus amados irmãos, nós já temos uma lição aqui que nós podemos aplicar para a nossa vida só com essa observação dessas tochas, desse noivo que seria iluminado pelas 10 virgens, que foi iluminado. A primeira lição é que nós fomos criados para glorificar o noivo e não roubar a glória do noivo. Vou repetir, nós fomos criados para glorificar o noivo e não para roubar a glória do noivo. Muitas pessoas não se importam com o noivo, só querem a festa, só querem os benefícios, certo? O óbvio para as noivas era a chama, era glorificar o noivo. Nosso óbvio hoje é orar e ler a Bíblia. Então, o óbvio que aquelas noivas deveriam fazer era iluminar o noivo, era fazer o noivo brilhar, era coisa óbvia que era preciso ser feito naquele momento, quando o noivo viesse buscar a noiva. E hoje o meu óbvio é o que? É ler a Bíblia e orar. Se eu não faço essas coisas, eu não estou iluminando o noivo. Eu não estou glorificando a Deus com atitudes como essa. Então, nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós somos criados para que Jesus apareça na nossa vida, né? Tem até um texto que diz que diminua eu para que ele cresça, para que ele apareça. Então, Jesus Cristo tem que ser glorificado na nossa vida. Jesus Cristo tem que ser iluminado, né? As atenções têm que estar para Ele e não para mim. E assim, eu falei aqui que muitas pessoas não se importam com o noivo, não se importam com Jesus, elas só se importam com a festa, né? Aqui nesse casamento, com certeza tinha pessoas que estavam ali só preocupadas com a festa, com os benefícios de ser convidado para uma festa de casamento. Quais são os benefícios de ser convidado para uma festa de casamento? É comer bolo, é comer o creme de galinha, é comer os doces, é dançar, é conversar com a galera. Então, sabia que na igreja
tem gente desse comportamento? Sabia que tem muitas pessoas que estão na igreja, que estão participando das programações da igreja, mas elas não estão preocupadas em glorificar a Deus, em buscar a Deus. Elas estão ali apenas interessadas nos benefícios que a igreja pode me proporcionar. Então eu estou ali naquela igreja, eu estou passando uma necessidade, a igreja me dá a cesta básica, estou ali na igreja porque isso e aquilo, eu estou interessado nisso, naquilo. Então tem pessoas que são interesseiras mesmo, só quer os benefícios, mas não buscam o beneficiador. Querem os benefícios, mas não querem o beneficiador. Querem as coisas, as bênçãos, mas não querem o abençoador. Quantos relatos de pessoas que recebem a bênção e depois pega o beco da igreja, né? Pessoas que somem, Deus me abençoou, e depois a pessoa, como é que agradece a Deus? Sumindo, mas nunca aparece. Existe muita gente, infelizmente, agindo dessa forma. Então, meus amados irmãos, essa é a primeira lição. Nós fomos criados para glorificar o noivo. Nós fomos criados para glorificar o noivo, para obedecer a Deus. Certo? Para obedecer a Deus. Então a primeira cena do casamento é essa. As virgens divididas em dois grupos. Nós temos um grupo de virgens nécias, tolas e outras prudentes. E aí nós vamos entender melhor isso. A segunda cena desse casamento seria aqui a chegada do noivo. Jesus, ele não diz nem o dia nem o horário que ele vai voltar. Ele não diz quando será o arrebatamento. Então a gente precisa estar preparado. E veja aqui o que é que acontece nesse casamento. Veja o que é que acontece. Versículo 5. Versículo 5 diz assim, E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dá-nos um pouco do azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Eita, rapaz! Chegou a hora do noivo encontrar a noiva. Certo? E ele chegou assim, de repente. Não combinava, gente. Não combinava, não. Era a festa rolando, tarde da noite, escurecia. E aí, em determinado momento, o noivo... Ele ia atrás da noiva, Ele ia atrás da noiva. E o que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui nessa situação? 5 das virgens não estavam preparadas. 5 das virgens não estavam preparadas. O texto aqui é claro, o texto é muito claro com relação a isso. Mas à meia-noite ouve-se um grito: Eis o noivo. Aquelas virgens se levantam, preparam as suas lâmpadas. E as nécias e as tolas disseram para as prudentes: Dai-lhe um pouquinho de azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Olha aí, 10 madrinhas de casamento, 5 estavam muito bem abastecidas. Outras 5 já tinha acabado, era tudo. Não ia dar para iluminar o noivo. Em vez de glorificar o noivo, ia fazer o quê? Envergonhar o noivo. Gente, isso era muito importante naquele período. O noivo tinha que chegar bem iluminado. Tinha que chegar glorificado. Então, é uma coisa que não podia falhar no casamento. E 5 das madrinhas falharam. As suas lamparinas estavam se apagando e elas não tinham mais gás, não tinham mais como acender as suas lamparinas. Ou seja, o que significa dizer, meu irmão, quando Jesus voltar, quando o arrebatamento acontecer, não vai dar tempo você ir numa bodega comprar gás para colocar fogo na sua lamparina. Certo? Quando o arrebatamento acontecer, quando o arrebatamento chegar, não vai dar tempo você ir na mercearia, não vai dar tempo você ir no supermercado, comprar o gásinho para acender a sua tocha para glorificar a Deus. Não vai dar mais tempo. Certo? Não vai dar mais tempo. Então, não adianta. Arrebatamento vai vir aí. Quando o arrebatamento chegar, não há mais tempo. Você vai ficar. Vai ficar para a tribulação. Vai ficar para a grande tribulação. E aí, eu já falei como é a grande tribulação. Eu já falei como é que vai ser a tribulação. Não vou nem voltar a repetir aqui.
mas é um filme de terror. Principalmente para aqueles que não se arrependerem, aqueles que vão ficar ali e vão sofrer bastante. Vão sofrer bastante. Então, meus amados irmãos, esse texto nos ensina que nós precisamos estar preparados, que nós precisamos estar com a nossa lamparina acesa, nós precisamos ter gás, nós precisamos ser pessoas de oração, de leitura da Bíblia, de intimidade com Deus, precisamos ser pessoas ativas, constantes, firmes em obedecer a Deus, em orar sem cessar, orar continuamente, ler a Bíblia, ainda mais nesses tempos onde a gente está somente se encontrando aqui de forma virtual. Então, nós precisamos manter a nossa chama acesa, a nossa fé acesa. E a gente só consegue manter essa chama acesa para glorificar a Deus orando e lendo a Bíblia. É o óbvio, é o simples que cada discípulo e cada crente deve fazer. Certo? Então, ore, se dedique mais à oração, se dedique mais à Bíblia, se dedique mais a buscar a presença de Deus, se dedique mais a obedecer a Deus. Faça com que o nome de Deus seja glorificado. Faça com que o nome de Deus seja glorificado diariamente através da sua vida. Cuidado! Não seja como as virgens nécias, as virgens tolas, que chegou o noivo e elas estavam despreparadas. Meus amados irmãos, e é sobre as virgens despreparadas que eu quero falar agora, que seria uma terceira cena desse casamento. O que é que acontece aqui no versículo 8 e 9? Versículo 8 e 9 diz assim: E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Meus amados irmãos, as virgens que estavam preparadas, as virgens que tinham azeite, disseram para as que não tinham, né? Olha, a gente não tem azeite para emprestar não. A gente não tem gás para emprestar para vocês não. Vocês, se quiserem, vão na venda, vão lá na venda, vão comprar. O que a gente tem aqui, a gente não pode repartir, porque se a gente dá para vocês, vai ficar todo nós sem gás. Então, se o noivo demorar mais um pouco, como é que fica? Vai apagar de todo mundo. Então, vocês vão correr atrás, vão comprar o gás de vocês. Eu não vou dar o meu, não. Aí você pode pensar, nossa, Wilkie, que egoísmo dessas virgens prudentes. Que egoísmo, elas não quiseram emprestar. Mas a Bíblia não diz que a gente tem que dar, que a gente tem que emprestar, que a gente tem que ajudar uns aos outros, porque, né, a gente tem que amar as coitadas, Will, que elas vão iluminar o noivo. Acabou os azeites das bichinhas. Acabou a luz das bichinhas. A gente tem que ajudar as bichinhas a acender as chamas, Wilkie. Não é isso que a Bíblia diz, que tem que ajudar uns aos outros? Meus amados irmãos, de fato a Bíblia diz que a gente tem que ajudar uns aos outros. Mas aqui não se trata de egoísmo, certo? Mas aqui não se trata de não querer ajudar os outros. Esse texto aqui se trata de não abrir mão de iluminar a Deus, de não iluminar o noivo. Elas não abrem mão de emprestar o gás que tem, por quê? Porque aquele gás que elas têm, elas é para iluminar o noivo, é para glorificar o noivo. Elas sabem que o noivo vão vir, elas precisam estar com essas chamas muito bem acesas. E precisa ter azeite de reserva, que caso ele demore, e no caminho até a noiva precisa ser bem iluminado. Então aqui não se trata de questão de egoísmo. Elas não emprestaram porque elas não eram egoístas. Elas não emprestaram o gás para as outras virgens porque elas estavam preocupadas em glorificar o noivo. Glorificar o noivo. Se elas emprestam, elas vão ser irresponsáveis, porque o noivo ia chegar e ia pegar todo mundo no escuro. Porque com certeza o gás de todas ia estar apagada ou se apagando. Então aqui não se trata de egoísmo, se trata de não abrir mão de glorificar o noivo. E quantas das vezes nós abrimos mão de glorificar o noivo? Quantas das vezes nós emprestamos nossos dons e talentos para o mundo? Quantas das vezes nós emprestamos os nossos olhos,
a nossa boca, os nossos pensamentos, o nosso dinheiro para coisas do mundo. Quantas vezes nós emprestamos os nossos dons, talentos, tudo que Deus nos deu, nós emprestamos para o mundo. Então a gente não pode emprestar os nossos dons, os nossos talentos para o mundo. Por quê? Porque os meus dons, os meus talentos, a minha vida é para iluminar o noivo. É para o quê? É para glorificar a Deus. O meu celular, os meus olhos, as minhas mãos, meus pés, a minha vida, eu não empresto para o mundo, porque eu estou preocupado em agradar a Deus, em iluminar o noivo, em fazer o nome de Deus seja glorificado. Então, o contexto desse texto aqui é esse. Elas não emprestaram gás, não foi por puro egoísmo, não foi questão de não querer ajudar. Elas até ajudaram dizendo, olha, corram, vão ali na mercearia, vão ali no supermercado. Quem sabe dá tempo vocês ainda conseguir gás. Elas tentaram ajudar, mas vamos ver o desfecho de tudo isso, né? O desfecho trágico, o desfecho foi trágico das 10 virgens. Olha o que diz o versículo 10 ao 13, já estou encerrando. Do versículo 10 ao versículo 13. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Aqui é o desfecho trágico dessa história da parábola das 10 virgens. O que é que acontece aqui no fim? Essas virgens que perderam o seu gás, melhor, que perderam não, que foram imprudentes, irresponsáveis, despreocupadas, que foram despreparadas, não tinha gás suficiente para tocar fogo nas suas lanchas, para iluminar o noivo. Elas foram correr na cidade, foram atrás e não conseguiram encontrar. Enquanto isso, o noivo chegou e juntamente com o noivo, aquelas 5 prudentes iluminando, e essas 5 prudentes entraram para a festa. Já as nécias, as tolas, ficaram para fora. O dono da festa disse o que aqui para ela, né? Diz no versículo 11, mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, nos deixe entrar. Mas ele respondeu, o dono da festa respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não conheço vocês não. Eu não conheço vocês. Vocês me envergonharam, vocês deveriam estar lá para me iluminar. É o dia mais importante da minha vida. É o meu casamento. Eu deveria estar mais iluminado, mais glorificado, e por causa de vocês isso não aconteceu. Se afastem daqui, eu não conheço vocês. Vocês não vão entrar nessa festa. Se afastem daqui, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Meus amados irmãos, se o arrebatamento acontecer agora, se o arrebatamento for agora, será que a gente vai ser encontrado como? Glorificando a Deus, ou nós estamos envergonhando a Deus? Essas noivas aqui, ou melhor, essas madrinhas aqui, envergonharam a Jesus, diminuíram a glória do noivo, diminuíram a glória do grande dia da festa do noivo, diminuíram, envergonharam. Muitas pessoas, infelizmente, hoje envergonham o noivo. Muitas pessoas hoje, infelizmente, envergonham a Jesus com as suas atitudes erradas. Dizendo que é crente, dizendo que é discípulo, mas com a vida toda torta, com a vida toda errada. Não está iluminando, não está glorificando a Deus. Meus amados irmãos, no arrebatamento essas pessoas vão ficar. Na segunda vinda de Cristo, essas pessoas vão ficar. E Jesus vai dizer,
eu não conheço vocês, vocês não vão entrar nessa festa. E aí ele encerra com o último versículo dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Não sabeis o dia e nem a hora. Meus amados irmãos, são lições que a gente pode aplicar à nossa vida. Precisamos estar preparados, precisamos estar com nossas chamas acesas para glorificar o noivo, porque o grande dia virá, o grande dia acontecerá, e ele será glorificado, ele será exaltado. A primeira vinda dele, ele veio humilde, ele foi rejeitado, ele foi negado, foi traído, mas a sua segunda vinda, ele será exaltado, glorificado. Ele não será mais humilhado. Ele julgará toda a humanidade. Ele vai vir vitorioso. Ele vai vir poderoso. Ele vai vir majestoso. Ele vai vir com justiça para julgar todos os atos nossos, tanto dos crentes como dos descrentes. Isso requer de nós cuidado, zelo, temor, amor pelas coisas de Deus. Então fica aqui algumas lições para a gente nessa noite. A preparação é essencial, pois vem do tempo quando já não... como é que eu posso dizer aqui? A preparação para a gente ela tem que ser essencial hoje, porque a gente não sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. A gente não sabe. Hoje as portas estão abertas ainda, ele ainda não voltou, o arrebatamento não aconteceu. E aí eu estou falando como as prudentes falaram para as nécias: ei, vocês que estão despreparadas, ei, vocês que não têm mais azeite, ainda dá tempo, a porta não se fechou, o arrebatamento não chegou. Corram, corram e se consertem com Deus, corram, se arrependam dos seus pecados, façam isso antes que o noivo chegue. Porque depois que ele chegar, não tem mais chance. Então, meus amados irmãos, a preparação é essencial. Você está despreparado? Você que nos assiste, está despreparado? Se o arrebatamento acontecesse hoje, você ficaria? O que é que está faltando para você se consertar com Deus? Aproveite, se arrependa dos seus pecados, se conserte com Deus, seja amigo de Deus e se prepare diariamente para o retorno de Cristo. A porta ainda não fechou. Hoje você pode entrar através de dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, me salva. Me transforma. Aumenta a minha fé. Me ajuda a estar pronto para te glorificar. A porta está aberta. A porta está aberta. Então, meus amados irmãos, assim eu encerro essa mensagem, essa reflexão nessa noite. Fica aí esse texto para que a gente possa dormir pensando nele. Se você é crente, Will, que eu me sinto preparado, eu oro, eu leio a Bíblia, eu obedeço a Deus, faça isso com mais intensidade. Não relaxa não, não relaxa não. Dê o seu melhor para glorificar o noivo, dê o seu melhor para iluminar o noivo, certo? Tudo que a gente faz em nome de Jesus não é em vão. Haverá recompensas, como também haverá punição para aqueles que deixam de obedecer a Deus, para aquelas pessoas que são nécias, que são tolas, para essas virgens que foram tolas, elas ficaram fora da festa. O que isso significa? Estão no inferno. Significa dizer que não entraram na festa, nas bodas do casamento. Que é um acontecimento, inclusive, que também vai acontecer após o arrebatamento, né? Quando a igreja vai ser arrebatada, o que é que vai acontecer? O tribunal de Cristo, onde cada crente vai prestar contas com Deus, e eu também preguei isso numa pregação passada, né? O tribunal de Cristo, todos os crentes vão prestar contas a Deus, e muitas pessoas, muitos desses discípulos vão receber recompensa, outros discípulos vão ser punidos de alguma forma, mas não serão julgados assim para o inferno. Foram salvos, nem que seja pelo fogo, merecia estar no inferno, mas foram salvos, né? Então algumas pessoas vão receber recompensas, outras não, porque muitas fizeram muitas coisas para Deus e outras não, certo?
E logo após o tribunal de Cristo também vai ter as bodas. Que as bodas é a grande festa do povo de Deus, juntamente com o Senhor Jesus, beleza? E agora vamos orar? Vamos fazer os pedidos de oração. Não sei se vocês colocaram aí, eu vou ler agora. Se alguém tiver pedidos de oração, coloca aí que eu vou estar orando, vou estar lendo aqui nos comentários. E vou, com base nessa reflexão, já vou fazer o meu pedido de oração. E vocês vão me ajudar, vão orar por mim também. Eu oro para os irmãos oram por mim. Com base nesse texto, eu peço oração para que Deus me ajude, para que eu glorifique a Ele mais ainda. Que todas as barreiras que me impedem de glorificar, de fazer o nome de Deus aparecer, que essas barreiras sumam da minha vida. Que Deus trabalhe na minha vida espiritual, me dê força, me dê foco, sabedoria, certo? Aumenta a minha fé, para que eu possa servi-lo mais, para que eu possa trabalhar mais para Jesus. Esse é meu pedido de oração nessa noite. Senhor, me ajuda a te servir mais, a trabalhar mais para o Senhor. Esse é o meu pedido de oração e eu vou estar lendo aqui o pedido de oração dos irmãos. Deixa eu aproximar aqui a imagem. Veio aqui para o início das conversas, ver se tem algum pedido aqui. Abraço todos os irmãos aqui da PIB de Timbaúba, Congregação Batista de Jardim de Piranhas, a irmã Ozenilda, lá de Jardim de Seridó, acredito que é ela. A foto aqui fica pequena, então às vezes não dá para reconhecer todo mundo, mas ela que pede oração pela convenção da sua família. Irmã Ozenilda, vou estar orando. Deus ele é poderoso, certo? Para salvar. Vou estar orando para que Deus salve a sua família. No nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Ilma, ela pede oração pela sua vida espiritual. Pede oração por Ivaneide, também pela sua irmã Andréia. Vamos orar sim, irmão. Vamos orar por ela, vamos orar pela família de Ilma, pela Ilma, no nome de Senhor Jesus Cristo. Pela saúde da irmã Andréia. Amém. Vamos estar orando, né, pela saúde da irmã Andréia, do missionário Juscelino, todos os irmãos da igreja. Andréia também colocou, oremos pelos enfermos espirituais e físicos. É verdade. Tem muita gente enferma espiritual, né? E esse texto aqui, ele é um remédio aí que nos alerta, né? A tomar cuidado com a doença espiritual. Quando é que a gente está doente espiritual? Quando a gente não tem mais ânimo para orar, não tem mais ânimo para ler a Bíblia, a gente não tem mais ânimo para assistir uma live, né? A gente fica assim meio cabisbaixo, triste, desconfiando de Deus. Então, vamos orar para Deus revigorar aí todos nós. Pronto, tem mais algum pedido? Acredito que não. Vou estar orando e os irmãos oram comigo juntamente aí em casa, tá certo? Curve a sua cabeça. Procura um lugar aí da sua casa que você possa ficar à vontade. Vamos orar, vamos se concentrar também aqui na oração. Senhor Jesus, eu quero te dar graças por essa palavra. Obrigado por essa reflexão. Nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados para o arrebatamento, preparados, ó Deus, para se encontrar com o Senhor. Ó Pai, nós não queremos ser como essas virgens nécias, essas virgens tolas, que foram encontradas despreparadas e assim perderam a oportunidade de estar no banquete, de estar na grande festa do noivo. Senhor, nós não queremos agir como essas noivas tolas, nós não queremos sermos despreocupados, relaxados. Por isso te pedimos perdão, Senhor, porque muitas das vezes a preguiça, o comodismo, ó Deus, a despreocupação, a distração acaba fazendo com que a gente não ore, fazendo com que a gente não leia a Bíblia, e se essas coisas não acontecem, a gente não está glorificando a Deus. E o Senhor precisa ser glorificado. O Senhor precisa ser iluminado. O Senhor precisa ser exaltado na nossa vida, através das nossas atitudes e de tudo aquilo que o Senhor nos confiou.
Nos perdoa, Deus, a nossa fraqueza. Nos perdoa, Deus, as nossas falhas, as nossas imperfeições, a preguiça, o desânimo, a falta de fé. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus. Nos anima, nos dá força. Transforma de fato a nossa vida. Que possamos ser prudentes, preparados. Possamos nos encontrar preparados no dia do arrebatamento. Que possamos nos encontrar preparados no dia que encontrarmos para com o Senhor. Que possamos cada dia mais, ó Pai, te obedecer, fazer a Tua vontade. Pai, eu oro, Senhor, pelos pedidos de orações aqui. Pela irmã Zenilda, que pediu pela salvação da família dela. Deus, salva a família desta mulher. Salva a família, Senhor, da irmã Zenilda. Cuida, Senhor, no nome de Jesus. Aqueles corações duros de pedra, aquelas pessoas, ó Deus, ó Pai, que continuam negando o Senhor e não decidem, ó Pai, entregar a vida a Cristo. Pai, tenha misericórdia e salva toda a casa, toda a família dela. No nome do Senhor Jesus Cristo, quebra o coração de pedra, trabalha na mente dessas pessoas. Tenha misericórdia, Senhor, traz salvação. Traz luz, meu Pai, para a vida delas. Tira elas das trevas em nome de Jesus. Deus, eu peço pelo pedido de oração da irmã Ilma. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. As palavras que ela colocou aqui, os pedidos que ela colocaram aqui, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que você também esteja chegando com providência, Deus. Vem, meu Pai, agir, meu Pai, com cura, com restauração, com salvação. Venha, ó Pai, trazer aquilo que as pessoas estão necessitando, tanto ela como a família dela, a irmã dela. Ó, meu Deus, no nome de Jesus, tenha misericórdia também e agracia, meu Pai, ela com as tuas bênçãos, ó Pai. No nome de Jesus, oramos pela saúde da Andréia, pela saúde do missionário Juscelino, pela saúde de todos que estão aqui nessa cidade, que estão sendo suspeitos do Covid, pessoas enfermas pelo Covid, aqui em Timbaúba, aqui na nossa região. Ó Pai, cura essas pessoas, restaura a saúde dessas pessoas, não deixa que as pessoas morram. Visita os hospitais. Ó Deus, que haja uma queda no número de infectados, que haja uma queda no número de mortes, que essa vacina chegue logo, Senhor. Tenha misericórdia da humanidade, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos pecados. Tenha misericórdia do mundo, Pai. Traz, ó Deus, salvação. Traz cura física e espiritual na vida do teu povo. No nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus. Nós oramos pelos nossos pastores, missionários, membros de igreja, autoridades, prefeitos, vereadores. Ó Pai, toda a população coloca em tuas mãos. Vem cuidar de nós, Senhor. Protege Timbaúba, guarda Timbaúba, livra Timbaúba dos batistas de todo o mal. E salva, Senhor, pessoas aqui nessa cidade. Salva pessoas nessa cidade. E nos usa para ser esse instrumento de anunciar a verdade do Evangelho nas ruas, no trabalho, na escola, onde a gente estiver, para que o teu reino cresça e para que o teu nome seja glorificado. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos. Os irmãos se cuidem, continuem se prevenindo aí desse Covid. Sabemos que Deus ele é soberano, que Deus é poderoso, mas cabe a nós sermos prudentes, certo? Sermos prudentes. Então, usem máscara, utilizem um álcool gel 70%. Só saia de casa numa necessidade, certo? E orem, leiam a Bíblia, evangelizem também durante este tempo. Aproveite o PGM, participe dos PGMs, certo? Ligue para alguém, deixe um versículo, uma mensagem, nos ajude nesse período de afastamento social a nos mantermos conectados, tá bom? Tenham todos uma ótima noite, durmam bem e um bom restinho de semana para todos. Amém.